palavra do Senhor, as escrituras nesta manhã. We're going to open our Bibles this No livro de morning. Colossenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. We're going to read Colossians chapter 2, verses 9 and 10. A palavra do Senhor diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vós estáis completo nele. Podeis vos assentar. You can have a seat. Como eu já falei, que eu estou aqui tremendo Like I said, I'm here shaking debaixo do temor e do tremor do Senhor, under the fear of the Lord. pois essa madrugada ou tarde para a madrugada, This because yesterday, past afternoon and night, o Espírito do Senhor ecoou uma frase nos meus ouvidos. the Spirit echoed a phrase in my ears. E todas as vezes que o nosso pastor, ele me convida para estar ministrando aos domingos, And every time Pastor invites me to minister on a Sunday, ou melhor dizendo, né, me delega uma incumbência para estar aqui ministrando, or better, he delegates to me the mission of being eu here to sempre preach. pergunto a ele o que está no seu coração. I always ask him, what is in O your que heart? você tem para ministrar What do you para a have to igreja? say to the church? Você deseja que eu dê a continuidade à mensagem? Do you want me to continue the message you spoke Ou eu last posso week? ministrar algo que o Espírito Santo de Deus soprar aos meus ouvidos? Or can I say something of whatever the Lord speaks to me? E geralmente ele me dá uma linha, ele me dá um tema, And he usually gives me a direction. ou ele fala assim, olha, dá continuidade à mensagem que eu estou Or he ministrando. says, just keep going on the message that I'm E already dessa vez preaching. foi diferente. But this time it was different. Eu creio que por ser diferente foi um peso de responsabilidade maior. I believe because it was different, it's a greater Domingo passado o nosso responsibility. pastor estava ministrando sobre o desapego. Last Sunday we were talking about letting go. E eu quero lhe aconselhar a você ouvir a mensagem. And I advise you to hear that message. Se você não esteve aqui domingo passado, If you weren't here last Sunday, ouça essa mensagem, listen to that message. porque eu creio que o Senhor está trabalhando em sua igreja nesta casa, Because I believe God is working in His church here in dando this house. direcionamento para a sua vida, para a sua casa, Giving a direction to your life, to your para que family. você venha se tornar muito mais leve, So you can become lighter. para que a sua casa venha se tornar muito mais leve, So your home can become e você lighter. venha entrar em um lugar de cura, And you can step into a de place of healing, libertação, of deliverance, de verdade, of truth, para ser enviado. to be sent. E quando o pastor falou assim, não, meu amor, prega aquilo que o Senhor ministrar no seu coração. And when pastor says, no, preach whatever the Lord speaks to you. E de tarde para a madrugada, como eu falei com vocês, And last night, like I told you guys, ecoou nos meus ouvidos um som, a sound echoed in my ears. e as palavras desceu ao meu espírito. And these words came to my spirit. E o Espírito Santo de Deus, ele falou assim, eu estou ecoando um som sobre a igreja de Jesus. And the Spirit says that He's echoing a E sound o over the som que eu church. estou ecoando sobre a igreja de Jesus, And the sound He's echoing over the church. e este som ecoa sobre esta casa nesta manhã. It echoes over this house Pois this aqui eu morning. quero ser simplesmente uma mensageira, just eu wanna quero be a ser messenger. simplesmente uma porta-voz Just a voice daquilo que o Espírito Santo quer ministrar sobre as nossas of what the vidas. Spirit wants to E speak ele over us. ecoou dizendo, And He said, eu estou bradando, eu estou liberando um grito I am releasing a cry out para que a igreja de Jesus ouça. so the church may E hear ele disse, ouça, And he says o quê? here, Que Cristo é that suficiente. Christ is enough. Cristo é suficiente. Christ is enough. Como o texto que nós lemos, Like the text that we read, Paulo nos escreve dizendo, Paul writes to us porque saying, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Deus. in Christ there is all the fullness of the divine E se nós nature. estamos nele, ele estando em nós, nós somos. And if we are in Him and He is in Completos. us, we are full. E assim iniciou a mensagem que o Espírito Santo de Deus ministrou And then this ao message meu started coração. that the Lord was speaking to my heart. E eu entendo que o Espírito Santo de Deus, And I see that the Holy Spirit of God, ele está acelerando um processo de cura, He's accelerating a process of acelerando healing, um processo de libertação, of deliverance, acelerando um processo de transformação, of para que a transformation, igreja de Jesus seja enviada so the a church can
before. É necessário que áreas da nossa vida, It is needed for areas of our é lives. necessário que pilares e fundamentos e fundações da nossa história Pillars and foundations of our sejam history chacoalhados to be para que shaken. verdadeiramente nós venhamos saber e conhecer So we can truly se know Cristo é suficiente that if Christ is em enough todas as áreas da nossa vida. in all of the areas of our lives. Será que Cristo é suficiente para você? Is Christ enough for you? O Espírito Santo de Deus está. O Espírito Santo de Deus está ecoando este som para nós nesta manhã. Está ecoando este som para você que está me ouvindo neste momento, que não pôde vir à igreja, que não veio, ficou em casa, seja qual for o motivo. Que este som venha ecoar dentro da tua sala, do teu quarto, onde você estiver. E bem sabemos que o Espírito Santo de Deus, Ele é o Espírito da verdade. E Ele trabalha arduamente para que a igreja de Jesus, nós caminhemos pela verdade. Porque a verdade não existe meio termo. Ou nós vivemos para Deus e Cristo é suficiente, ou Cristo não está no lugar que Ele deveria estar, entronizado no meio da nossa vida, no centro da nossa vida. In the center of our lives. Então o Espírito Santo de Deus, So the Holy Spirit of God, Ele quer, He wants, Ele está trabalhando He is working. arduamente He's working so hard para trazer cura à tua casa, to bring healing to your home, para trazer libertação para a tua vida, to bring deliverance to your para life, trazer transformação para a tua vida. bring Porque transformation. este é o Evangelho de Cristo. because that is the gospel. Este é o Evangelho. That is the gospel. O Evangelho que cura, The gospel o that Evangelho heals, que liberta, the gospel that o delivers, Evangelho que salva, the gospel that o Evangelho saves, que transforma. the gospel that E transforms. quem faz tais coisas? And who does these Quem things? faz tais coisas? Jesus. Jesus. Jesus é o que cura, Jesus Jesus é o que heals, salva, He Jesus é o que saves, liberta, He Jesus é o delivers, que He transforma. transforms. Possa ser que você está procurando na sua vida Maybe you're looking in your life. a sua cura, You're looking for your a healing, sua libertação, for your a deliverance, sua for your transformação. transformation, Pastora, transformação que é renovação de entendimento, for your renewal of the mind, desconstrução de uma mentalidade. deconstruction of a Querido, mindset. possa ser que essa resposta não está no médico. Maybe the answer is Essa in the resposta doctor. não está nos cientistas. It's not in the Essas scientists. respostas não estão nos terapeutas. It's Com not in the muito therapists. respeito, essa resposta está em Cristo Maybe the e na answer sua is Christ. suficiência, na sua casa e na sua vida. Because He is enough for you in your home. Claro que existem casos e casos, Of course, there are exceptions, mas Cristo precisa ser o centro. but Christ needs to be Cristo the precisa center. estar entronizado na sua vida. He needs to be Em que enthroned in your ponto, life? pastora? Cristo precisa estar entronizado nas tuas decisões, He needs to nos be teus the center. planos, nos teus objetivos, nas tuas metas. Esse é o lugar de Cristo na tua Christ vida. places in the center E o of all of your Espírito Santo de Deus decisions. está ecoando The sobre Holy nós Spirit is nesta manhã. echoing over us this morning. Em que lugar Cristo é suficiente na tua vida? Where is Christ enough for you? O Espírito Santo de Deus está chamando a igreja de Jesus The Spirit of God is calling the church a volta ao primeiro amor, to go back to the first love, de volta a um lugar de dependência. to go back to a place of Pastor, eu nem sei dependence. o que é isso. I don't even know what that is. Espera aí que até o final do culto tu vai saber. You'll know by the end of this message. Você vai saber, meu querido, minha querida. De volta ao lugar onde Cristo To go back to a place where Christ é tudo is everything, e nós and we somos apenas vasos. are just vases.
E este grito do Espírito Santo, And this cry out of the Holy este Spirit, ecoar deste som, the echo of this sound, não é um grito de condenação. isn't a cry of condemnation. Não é um grito de confronto. It isn't a cry of confrontation. Não é um grito de julgamento. It isn't a cry of judgment. Porque a verdade, biblicamente, quem julgará a igreja é Cristo. Because biblically, Christ will judge the church. Mas este grito do Espírito Santo nesta manhã, But the cry out of the Holy oxalá que Spirit, os teus ouvidos espirituais ecoem este som sobre a tua vida nesta manhã. I wish your spiritual ears will Este echo this grito é um sound. grito de amor. It's a cry out of love. E existe uma mulher na Bíblia There is a woman in the Bible que os ouvidos dela se atentaram a este grito. that her ears were leaned into this A cry. palavra de Deus nos fala sobre a mulher samaritana. The Word of God talks about the Samaritan woman, Uma mulher a woman com retrato possa ser, that maybe she looked como muitos de nós aqui nesta manhã. like many of us here, Ou trazendo aqui em um outro âmbito, or bringing it to another possa area. ser que esta mulher Maybe this woman está representando aqui o retrato represents a portrait da igreja de Jesus neste of the tempo. church in this time. Uma mulher que ia ao poço todos os dias. A woman that went to the well every day. E bem sabemos que a sede desta mulher não era física. And we know that her thirst wasn't A physical. sede dessa mulher era na alma. Her thirst was in her soul. A alma desta mulher era ferida. This woman's soul was A wounded. alma desta mulher era doente. Her soul was sick. A alma desta mulher era enferma. Her soul was sick. Mas ela encontrou Cristo. But she found Christ. E ao encontrar Cristo, And when she found Christ, a sua vida mudou. her life changed. O seu destino Her destiny mudou. changed. E nesta manhã, And this morning, como esta mulher, just like this woman, possa ser que a igreja maybe the church, ou você nesta manhã or aqui you individually, está como essa mulher. maybe you're like her. Como assim? What do you mean? Ela buscava nos lugares errados. She was seeking in the wrong places. Ela buscava em pessoas o que ela She precisava. took in people what she Ela needed. buscava em relacionamentos. She took in relationships. Ela buscava em poços para saciar a alma dela. She took in wells to quench her soul. Mas ela se encontrou com a fonte. But she encountered the spring. Será que você já se encontrou com a fonte? Have you encountered that? Quando nós nos encontramos com a fonte, When we encounter the spring, todas as áreas da nossa vida, every area of our lives, elas são tocadas. they are touched. E ao ela encontrar com Jesus, esta mulher samaritana, When this woman encounters Jesus, bem sabemos a história desta mulher. we know her story. Ela já havia tido quantos maridos? She had already had how many husbands? Quantos maridos, igreja? How many husbands? 5. 5. E o que ela estava que não era dela, que era o sexto, And the one that she was with, the 6th, não saciava a sede da alma dela. didn't quench the thirst of her soul. Mas ela encontrou o sétimo. But she found the 7th. Ela encontrou a fonte. She found the Ela spring. encontrou a perfeição. She found Ela perfection. encontrou Cristo. She found Christ. Em que área da tua vida nesta manhã, mulher e homem de Deus que assenta neste banco, In which area of your life que você entra e sai da igreja e continua sendo a mesma do you pessoa? step in and out of church, you're the Você same ouve person? palavras de domingo a domingo You hear words from e você Sunday to esquece Sunday, de colocar Cristo como suficiência da tua and you vida. forget to make Christ as enough in your life. Eu não vim nesta manhã I didn't come here this morning lisonjear-te. to pat your back. Eu não vim nesta manhã passar a mão nos teus ombros. I didn't come this Eu morning vim to pat falar your de back. uma liberdade verdadeira, But I came saying that de true um freedom, espírito que é verdadeiro, of a true o qual spirit. o nome dele é o Espírito da Verdade, The Spirit of e que truth. nos guia por toda a verdade. That guides us Não through the adianta que diante dos olhos do Senhor Before the eyes of the todas as Lord, coisas estão nuas e patentes aos everything olhos do Senhor. is E seen. aquilo que não agrada a Deus não agrada. what Aquilo doesn't que está please Him errado está errado. is wrong. Mas aquilo que é verdadeiro, But what is Deus tem true, prazer. He has pleasure in.
Que igreja nós somos? What church are we? Que cristãos nós somos? What kind of Christians are we? Que viemos aos domingos na igreja. That we come to Sunday to church. Ouvimos TikTok de mensagens a semana We inteira. listen to TikToks of sermons Mas all a week. palavra não penetra na divisão da alma e do teu But espírito. the word doesn't go in between your soul and your spirit. E aí você não se torna o quê? And then you don't become Completo. full. Porque aonde Cristo não está, Because where Christ aonde isn't, Cristo não reina, where Christ doesn't reign, infelizmente, unfortunately, você vai se sentir vazio. you're gonna feel empty. E foi o que aconteceu com essa mulher. That's what happened to this woman. A busca que ela estava, Her seeking, ela largou aquele vaso she vazio. left that empty Por quê? vase. Porque a história dela relata. Because her story Relata tells o quê? us O encontro com a perfeição. about an O encounter with encontro perfection, com Cristo. an encounter E with Cristo Christ. foi suficiente na história desta And mulher. Christ was enough for Ao her story. ponto da história dela relatar a jornada dela. To the point where her story Ela tells foi us her curada. journey. She Por was quê? healed. Porque aquele Jesus é Ele que abre a ferida e é Ele que fecha a Because Jesus ferida. opens and Ao closes Ele the abrir wound. a ferida, o que aconteceu? He opened the Ele wound. trouxe a verdade para ela. And he brought E é truth. isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer nesta And manhã. that's what the Spirit wants to Será do que today? você está preparado Are you ou ready? preparada para ouvir o que Deus pensa ao teu respeito? To hear what God thinks about you? Será que você está preparado Are you ready ou preparada nesta manhã this morning para ouvir o que essa mulher ouviu de Jesus? to hear what this woman Jesus heard from him? desnudou ela e Jesus quer desnudar você. He exposes Jesus her and quer he te cortar exposes pelo you. meio e denunciar o mal que está dentro de He você. wants to show the evil Não that's porque in Ele you. quer te condenar, mas Not to porque Ele condemn te you, ama. but because He loves you. E o Espírito Santo de Deus, And the Holy Spirit of o God, Espírito da verdade, the Spirit of truth, é Ele que revela. He is the one who É Ele que reveals. denuncia. He exposes Dos outros? to others. Claro que não, de você mesmo. Of course not to you. De você mesmo. Jesus chegou para aquela mulher. He just got to that E woman. o que ele falou? Ele And what did contou a he história say? da mulher. He told her story. Você está nesse poço. You're in this well. Tu tinha 5 maridos. You had 5 O husbands. sexto não era teu. The one is Agora eu yours. tô aqui. Now I'm here. Aí ela vira para ele e fala assim: And she says, vejo que tu és profeta. I see you're a prophet. Jesus cortou ela no meio. Jesus cut her in half. Jesus entrou na divisão da alma e do He espírito went to the daquela middle mulher. of her E soul and trouxe a spirit. cura que ela And He precisava. brought the healing she needed. Ele trouxe o quê? A libertação que He ela brought precisava. the deliverance Pois a she palavra needed. de Deus, conhecereis a verdade, Because e you'll a know the verdade truth. vos libertará. And the truth will set you free. E que verdade é essa? And what truth is É a verdade this? de Cristo? Não, querido, é a tua verdade. It's your truth. Conheça a tua verdade. Know your own truth. Conhecendo a tua verdade And knowing your own truth em Cristo, in Christ, você será liberto. you will be set free. Você será liberta. You will be set free. E a gente vê a jornada dessa mulher. Que jornada de cura, And we see the journey of healing of this woman, de libertação of deliverance e de transformação. and of Que transformation. transformação, pastora? And what transformation? Transformação de destino. Transformation of destiny. Transformação de entendimento. Transformation of Aquela understanding. mulher largou a mente dela que estava no poço. That woman, she left her Aquela mind mulher behind in the largou a well, mente dela que estava naquele vaso. in that vase. E ela falou: não, And she said, no, isso aqui não é mais para mim não. this isn't mine anymore. O que Deus faz com ela? What does God do with her? Deus a envia. He sends her. Jesus a enviou. Jesus sent Porque her. ela entendeu que Jesus Because she understood that Jesus é suficiente. was enough. Por que será que você vive nessa vida Why do you live this de life ciclos e ciclos e não sai do lugar? of cycles and cycles and you Porque don't move? existe algum lugar na Because tua there's história some place in your na tua story, vida, in your life, que você não consegue sair da história, sabe, desse lugar, sabe por quê? that you can't leave this Você arrasta place.
Você You arrasta e drag só vai it, para trás. and E drag it você and não go consegue back. avançar. And you can't Você move não forward. consegue ir para o destino You que can't Deus te go enviou. to the destiny Você não that God consegue sent ser you. enviado. You can't Você não be sent. consegue viver o teu propósito. You can't live your Você não purpose. consegue viver aquilo que Deus já falou sobre o teu You can't live respeito. what God already spoke on you. Porque existe algum lugar aí na tua história, meu amado irmão e minha amada irmã. Because there's some place Existe in your algum lugar story, aí na tua vida there's some place in your life que Cristo não reina. that Christ does not reign. E se Cristo não reina, And if Christ doesn't reign, alguém está no lugar dele. someone is in his place. E se alguém, e se não for alguém, and if it's not someone, é alguma coisa. it's something. E nós vivemos em um mundo, And we live in a world, em uma sociedade, in a society, em uma mentalidade in a mindset que é um engano. that's deceit. E sabe que engano é esse? You know what deceit is O this? engano da The autossuficiência. deceit of self-sufficiency. Essa é a linguagem That's the language da sociedade, mas não da of igreja. society, but not of the church. Essa é a linguagem do mundo, That's the language of the world, não a linguagem da igreja. not the language of the church. A palavra de Deus diz: The word of God tells us, confia no Senhor trust in the Lord de todo o teu coração with all of your heart e não te estribes. and don't let go. Pastor, o que é estribar? What is that? Não se confunda. Don't be Não se confused. titubie. Ou Don't be seja, não tenha dois swaying one side or the pensamentos other. Don't have two different no thoughts teu próprio entendimento. in your own understanding. Então aqui a palavra de Deus já está o quê? Desnudando a autossuficiência, The word of God is already exposing self-sufficiency. que é um engano. That is E que deceit. sutilmente, muitas das vezes, And it's subtly, consciente ou inconsciente, Consciously or abrimos a unconsciously, legalidade para este engano. we open a space for this deceit. A autossuficiência Self-sufficiency é um dos maiores inimigos da presença de is Deus. one of the greatest enemies of God's Ela presence. faz a gente acreditar It allows us to believe que sozinho a gente consegue tudo. that we can do it on our own. Que eu sozinho sou a maioria. That me and myself, I'm the majority. Quink, quink, quink. Errado. Wrong. Pé. Falhou. Não. Nós, como igreja de Jesus, As a church of Jesus, não podemos estar neste lugar. we can't be in this E place. tampouco abrir legalidade para este espírito de engano We can't open a space for the spirit of deceit na estrutura familiar da nossa casa, in our family na structure, estrutura da nossa mentalidade, in the structure of our em tudo aquilo que o mindset. Senhor tem confiado nas nossas mãos. Everything the Lord has given to our A hands. autossuficiência é um engano. Self-sufficient is Ela deceit. faz a gente acreditar que consegue tudo sozinho It makes us believe that we can do it on our own e que nós somos fortes sozinho and that we're strong e fazemos alone. tudo sozinho e é And suficiente. it's enough to be just us. Mentira do diabo. But that's a lie of the E ele é o devil. pai da mentira. He's the father of lies. O Senhor não busca uma igreja perfeita. The Lord doesn't seek a Você sabia perfect disso? church. Did you know that? E a autossuficiência, And o quê? self-sufficiency, Debaixo dessa autossuficiência, desse espírito de engano de autossuficiência, under the spirit of deceit of lá no self-sufficiency, profundo da tua alma, in meu the querido irmão, minha querida irmã, depths of your soul é o and your desejo de ser understanding, perfeito you want to say you're perfect. e ser reconhecido. You want to be recognized. E tudo tá errado. And that's all wrong. Errado. It's wrong. O Espírito Santo de Deus The Spirit of God quer nos ensinar wants to teach us a sermos uma igreja to be a church dependentes de that Deus, is dependent on God, dependentes de Cristo, dependent on Christ, dependentes da sua palavra. dependent on His Word. Se Deus falou, eu me movo. If God said Se it, I'll Deus não move. falou, eu fico no lugar até que do alto eu ouça uma palavra. But if He doesn't speak, I'll stay. O Espírito Santo não está preparando uma igreja The perfeita. Holy Spirit is not preparing a perfect O church. Espírito Santo não está adornando uma igreja He's perfeita. not embellishing a perfect church. Ele está adornando. He's embellishing. Ele está embelezando. He's embellishing. Ele está preparando He is preparing uma igreja a church rendida, that is surrendered, dependente that do is Senhor.
Dependent on the dependente Lord. do seu dono. Dependent on Porque his owner. Jesus é o Because dono da Jesus igreja. is the owner of the church. Ele é a cabeça da He igreja. is the head of the Os church. homens simplesmente são mensageiros e servos do cabeça da People igreja, are que é Cristo, messengers e of Cristo Christ. sozinho é suficiente. But Christ enough is alone. Alone is enough. Mas é necessário But it is needed que nesta manhã that this morning o Espírito Santo de Deus the Holy Spirit of God traga à sua vida can bring to your o life entendimento. the understanding. Qual é o nível de liberdade What's the level of freedom que Ele pode trazer para você? that He can bring to O you? entendimento. The understanding. Onde Cristo não está na tua vida. Where is Christ Aonde Ele not não in está your life? reinando. Where is He not reigning? A palavra de Deus diz: The Word of God aonde o says, Espírito de Deus está, where the Spirit of God is, aí há there is liberdade. freedom. Esse estar é um ser, This being is a porque person. o Espírito de Deus é uma pessoa. Because the Spirit of God Ele is a não person. é uma energia. He's not an energy. Ele não é uma força sobrenatural. He's not a supernatural Até, mas force. ele é uma pessoa. But He is a person. Em que lugar? In what Em que place? esferas? In what area? Em que níveis? In what levels? Ele pode chegar para você nesta manhã Can He come to you this morning e te desnudar. and expose you? Qual a liberdade que ele tem? What kind of freedom does He have? Qual o lugar que ele tem na tua vida? What place does He have in your life? É o lugar que Cristo quer entrar. That's the place that Christ wants to enter. É o lugar que Cristo quer ser It's suficiente. the place where Christ is É o lugar enough. que Cristo It's the place where quer Christ fazer morada. wants to dwell. E se Cristo não está neste lugar, And if Christ is not in that place, como eu falei, like I said, pessoas people ou coisas or things estão neste lugar. are taking up His place. Mas nós estamos vivendo um tempo But we're living a time aceleradíssimo. of acceleration. Maranata, Maranatha. ora vem, Senhor Jesus. Oh, come, Lord Jesus. O Espírito e a The noiva Spirit and the bride dizem, vem. say, come. O Espírito está trabalhando The aceleradamente Spirit is working in a hurry para que a igreja de Jesus so the church seja limpa, can be clean, seja curada, can be healed, seja liberta, can be delivered, seja can transformada. be transformed. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. The Spirit of truth that the world cannot receive. É esse que habita em nós. That's the one who dwells in us. É esse que trabalha He em nós. works in us. E Ele está acendendo luzes And He is lighting up lights em áreas escondidas, in hidden areas, trazendo à tona bringing up aquilo que foi negligenciado. everything that was neglected. Não para te condenar, Not to condemn you, mas para te restaurar. but to restore you. Para te restaurar. To restore you. A palavra de Deus nos relata uma história. The Word of God talks about a story. E essa história está no livro de Ezequiel, And this story is in Ezekiel, em que os anciões where the elders de Israel of Israel, queriam ouvir a Deus. they wanted to hear God. Esta história, This story, este relato, this episode, está no livro de Ezequiel. is written in Ezekiel. Quando você chegar na sua casa, você When you vai get to ler. your house, you can read it. Ezequiel capítulo 1, It's in Ezekiel chapter Ezequiel capítulo 13 13 e 14. and 14. Ali relata a história do povo de Israel. Talks about the people of Israel. E os anciões vão diante de Deus, And the elders come before God pedindo que Deus falasse com eles. and they ask for God to speak to them. E Deus responde a eles dizendo: And God answers to them saying, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração. these men set up idols in their hearts. Acaso permitirei eles me interrogarem? Would I let them inquire me at all? Acaso permitirei Would I allow eles me them? questionarem to porque question estão me? aguardando uma resposta? Because they're waiting for an answer. Aonde eu quero entrar aqui nessa manhã na tua Where do I vida want to step in here? é que se Deus, Cristo, Rei, Senhor, Salvador, Redentor da tua vida If Christ is the Savior, não Redeemer of reina your na tua life, vida, does not reign in tem your algum life, ídolo aí no teu coração there's some idol in your heart e que Cristo precisa and entrar. that Christ needs to step in. E aqui a história relata And here the story keeps going.
Que Deus respondeu a eles dizendo, That God- através de Ezequiel, Deus respondeu a eles dizendo, That God through Ezekiel answered them and said, eu lhe responderei I will answer you segundo a multidão dos seus ídolos. according to the multitude of your Depois idols. você vá para tua casa e tu faz o homework, a lição Go de to your casa. home and do Se your você não leu a homework. Bíblia essa semana, If you didn't read já the Bible começa this hoje. week, start today. Tá bom, igreja? Okay? E o que acontece? And what happens? Deus, Ele se indigna. God, Ele fica indignado com o povo. He's very upset with the people. E Ele denuncia que no coração do povo And He exposed what's in the people's estava hearts. cheios de ídolos. That it was filled with idols. E dentro deste relato, And within this story, Deus denuncia o mal do povo de Israel. God exposes the evil in the people Isso of aqui eu não Israel. falei no primeiro culto, I não didn't deu talk about tempo. this. The first service, I didn't have time. Deus denuncia o mal do povo de Israel. God exposes the evil in people of Israel's hearts. E aí Ele manda Ezequiel dizer, And He tells Ezekiel to say, Filho do homem, diz assim ao povo. Son of man says to the people. E ele disse ao povo, And he said to the people, não mais o meu povo seguirá my people will no longer follow revelações falsas. fake revelations. Não mais o meu povo será enganado por visões falsas. My people will not be deceived E by visions imaginações que não sou eu que estou falando. or imaginations that don't come from me. E na história que a palavra de Deus diz, And the story that the word of Deus God diz tells assim, us, basta, He falei. says, it's done. E sabe qual era o ídolo aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa história? You know what the idol was here Que Deus denuncia os ídolos do coração do povo. that God exposed? É porque naquela época It's because in that se time, levantaram falsos profetas e falsas profetisas. false prophets were E risen up. Deus manda dizer ao povo assim, And God tells to the people, fala para esses profetas tell these prophets que tamparam e tatearam os muros that tampered the com walls rebocos, with things that were tampering it, trazendo vergonha ao meu povo. bringing shame to my people. E Deus manda o profeta dizer, And God tells the prophet o to say, profeta Ezequiel, Ezekiel, dizer assim, fala para he eles says, tell them que eu, that I, o Senhor, the Lord, removerei os rebocos. will remove all the patches. Sabe o que é isso, igreja? You know what that is? Deus vai te cortar pelo meio. God is going to cut you in half. Aquilo que é reboco na tua vida, Whatever's a patch Deus in your vai life, fechar com Cristo na tua vida. He's E o going que é to reboco? take it out. Naquela época, In that os time, profetas enganaram o povo. the prophets Ao would invés de deceive the people. fecharem os muros, instead of closing up the eles walls, mandaram repocar. Nem como é que fala como They em told construção. them to Passar um patch it up. reboco. Ou seja, reboco é que por dentro tá falso, those tá podre. patches on the inside, it's fake. It's broken. Por dentro tem mentira. There's lies Por on the dentro tem inside. falsidade. There's fakeness on the inside. Por dentro tá tudo errado. It's Passa all o wrong. reboco que ninguém vai ver, tá But tudo certo. patch it up, no E one will Deus, see. não, Deus não. And God O says povo no. não, o meu povo não vai ser enganado. My people will E not be assim diz o deceived. Senhor para tua vida. This is what the Lord Você says não for vai you. ser enganado, You sabe will por not quê? be deceived. Porque o Espírito da verdade reina nessa Because the casa. spirit of truth reigns in this house. E sabe o que aconteceu? You know what happened? Deus manda o profeta dizer ao povo. God tells Ezekiel to Sabe tell o the que ele people. manda dizer ao povo? You know what he says? Avisa o povo e esses profetas falsos. Tell the people and Sabe o these que? false prophets Que eu enviarei uma tempestade. that I will send E a a storm. tempestade que eu enviar vai derrubar tudo aquilo que construiu errado. And the storm will knock down everything that was built. Sabe a palavra que Jesus diz You know the word that Jesus says quando ele fala assim: when he says, em 3 dias eu derrubo esse templo? in 3 days I'll knock down construo this de novo. temple and I'll build it up Tu é o again. templo, Deus pode fazer isso com você. God can do that Em with 3 you. dias ele te destrói e te levanta de In novo. 3 days he'll break you down and build you up again. Ele te abre pelo meio He'll open you in half e denuncia aquilo que está rebocado, and expose what's patched aquilo up, que é falso, what is fake, aquilo que está escondido, what's hidden, aquilo que precisa ter o quê? what needs to O have Espírito da verdade. the spirit of truth. E aí o que acontece? And what happens? Deus manda dizer através do profeta Ezequiel: God speaks through Ezekiel.
meu povo não será mais enganado. My people will no longer be deceived. Manda dizer às profetisas falsas. Tell the fake Depois você lê lá no texto, prophets. amada igreja. Read it in the text later. Amados do meu coração. Depois você lê lá no texto. You can read it at home. Não mais as profetisas The falsas fake prophets vão colocar enfeites nas almas do meu povo. will put embellishments on the souls of my Vão people. encher as almas do meu povo Will e fill their embelezar souls com aquilo que não é beleza. with what is not beauty, Aquilo que não é verdade. what is not true. E muitas das vezes And many times nós não queremos ver. we don't want to see it Por quê? Porque nós não queremos ser confrontados. because we don't want to be confronted. Nós não queremos ser We desconstruídos. don't want to be deconstructed. Mas querido, é necessário. But it is needed. Todos nós aqui, We all ninguém, here, no não há one. um ser vivente dentro desta igreja There's not one living being in this church isento do bisturi that is exempt from the scalpel do Espírito Santo of de the Holy Deus. Spirit of God. Nós não somos perfeitos, We are not perfect, mas o Espírito Santo de Deus, but the Spirit of God, Ele quer o que? Ele quer nos curar. He wants to heal us, Curar áreas heal areas que você luta no teu inconsciente, that no you teu fight consciente durante unconsciously anos. for years. E aqui, o Espírito Santo de Deus está chamando. The Spirit of God is calling O quê? Através desta palavra, through this word. o Espírito Santo de Deus está nos chamando The Spirit is calling us a um lugar de arrependimento. to a place of repentance. Igreja, é necessário Church, it is needed arrepender-se todos os dias. for us to repent every day. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Repent because the kingdom of heaven is reino de coming. paz, reino de amor, A kingdom of peace and mas love, reino de verdade. but a kingdom of truth. Me perdoe, Forgive me. mas eu não vim aqui nesta manhã I didn't come here this trazer morning algo para te agradar. to bring you something that will please you. O meu primeiro compromisso é com o coração do meu My Pai, first commitment was with the heart of my Father, com o coração do meu Deus. the heart of my God. E se Deus não está neste lugar, igreja, And se if Cristo God- não está neste lugar, If Christ is not in this place, existem ídolos escondidos no teu coração. there are hidden idols in your heart. Aqui, Ezequiel, Ezekiel here, ele denuncia através da palavra de Deus he exposes through the word of God a idolatria do povo the idolatry of the para com people homens. with men. Porque profetas e Because profetisas prophets eram porta-voz de Deus. were the voice of E a God. ausência de entendimento, In the absence of a understanding, ausência de discernimento the absence of discernment, faltava no povo. what that was lacking in the E eles people. estavam sendo guiados And they were being guided por vozes falsas. by fake voices. Quais são as vozes que têm guiado a tua vida? What are the voices that have guided your life? Quem tem se colocado nesse lugar de porta-voz na tua Who vida? has been a voice in your life? Quem tem governado as suas decisões? Who has governed your decisions? Se Cristo não está neste lugar, If Christ is not in that place, meu irmão, corra, run, porque você está em um grande perigo. because you're in danger. E que ídolos podem ser esse, pastor? And what idols could these be? O ídolo do controle. The idol of control. Quando não confiamos em Deus, When we don't trust in God. confiamos nos nossos cavalos, We trust in our own confiamos horses, nas nossas mãos, in our own hands, confiamos naquilo que conquistamos. in what we conquer. O ídolo da imagem The idol of the image nesse século, in this time and age. quando nos preocupamos When we worry so much more com o que as pessoas vão pensar de nós, about what people will think of us, deixamos de ser verdadeiros, we stop being truthful. deixamos de ser leais, We stop being loyal. deixamos de ser sinceros, We stop being sincere. deixamos de ser puro, We stop being pure. porque as pessoas não podem pensar algo de errado de mim. Because people can't think anything of me. Isso é um ídolo no teu coração.
That's an idol in your heart. O ídolo do medo. The idol of fear. Oh, geração que tem medo. What a generation to have fear. O ídolo do medo. The idol of fear. Quando preferimos When we'd rather ser seguros com os nossos traumas fechados dentro de nós, be secure with our traumas bundled up in us, do que seguirmos a dependência da obediência than to follow in the dependence of obedience e termos prazer na obediência. and have pleasure in obedience. O ídolo no ministério. The idol of our ministry. Quando servir When serving toma o lugar takes place do estar com Ele, of the time you have with de Him, se relacionar com of your Ele relationship e with ter Him, o secreto com Ele. having your secret time with O Him. ídolo da autossuficiência, já falamos. The idol of Quando self-sufficiency. dependemos mais da lógica do que da fé. When we depend on logic and not on faith. Mas existem alguns ídolos invisíveis, But there are invisible idols que eles são muito sutis. that they're so subtle. E se você não está em Deus, And if you're not in the Lord, você não consegue discernir e nem observar. you can't discern or observe. E tu nem sabe quando eles chegaram, You never know when they're quando eles se there. entronizaram. When they're enthroned. E sabe que ídolos invisíveis são esses? You know what invisible idols are these? Os ídolos invisíveis são The idols a necessidade de parecer are the forte. need to look strong. Quem disse que você precisa parecer forte Who todo o said tempo? you need to look strong all the time? Quem disse Who said que é pecado that it's a sin você revelar For you to e mostrar reveal a tua vulnerabilidade? and show your vulnerability? É nas nossas fraquezas It's in our que weaknesses Cristo, o poder de Cristo se aperfeiçoa That the- nas nossas that fraquezas. the power of Christ is E se nos perfected. colocamos neste lugar, And if we're in this place, nós estamos perdendo a oportunidade we're missing out an opportunity das nossas fraquezas of our ser o weaknesses palco da glória do to poder be de a Deus nas stage nossas for vidas. God's glory. A busca por perfeição. The seeking for perfection. Por quê? Porque hoje Because today, parece que a vida das pessoas nas redes sociais são it perfeitas. seems like people's lives are perfect on E a minha é social a pior media. vida, querida. Mine is the worst. Não creia naquilo que teus olhos veem. Don't believe in what your eyes can see. Eu tenho certeza que é tudo reboco. I'm sure it's all patches. A maioria é reboco. The majority of it is patches. Porque um homem e uma mulher trabalhada por Deus na dependência de Deus, Because the man and woman that's worked on by God, depending on God, ele não tem vergonha de falar da sua imperfeição. they're not ashamed of their Ele não imperfection. busca a perfeição. They don't pursue perfection. Outro ídolo invisível, Another invisible idol, a reputação the reputation de ser espiritual. of being spiritual. Quem disse que Deus está preocupado com a tua reputação? Who said God is worried about your reputation? Se Deus quiser te abrir pelo meio If God wants to open you in e half denunciar, é and Deus. expose, it's God. Nós não podemos, We sabe o quê? can't. Nós não podemos dar continuidade, We can't give continuity reproduzir and reproduce uma história dos nossos pais A e dos story nossos avós. of our parents and Que tudo grandparents. acontecia dentro de casa, That errado e everything- certo, ficava ali por causa da reputação. Everything that happened in our home stayed there because of the reputation. Não, 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 não. O que é errado What is precisa wrong ser denunciado. Needs to be exposed. O que é pecado é pecado. What O is que é sin is sujeira sin. é sujeira. What is dirty E a is tua dirty. reputação, ó, And your vai para onde? reputation, Eu te digo para onde ela vai. I'll tell you where it goes. Ela vai para a cruz. It goes to the cross. Todos nós estamos englobados nesta mensagem. We're hoje. all part of this message. O Espírito de Deus, The Spirit of God, Ele conhece o nosso He coração. knows our hearts. Ele vê o que está escondido. He sees what's hidden. E nesta manhã, And this morning, Ele veio para tratar He came to treat aquilo que está te matando. what is killing you. Porque o Espírito Santo de Deus, Because the Spirit of God, Ele quer te curar. He wants to heal you. Ele quer te libertar. He wants to deliver you. Ele quer te transformar. He wants to transform Te you. fazer uma nova He wants to criatura. make you someone new E te dar um destino a qual Deus deu na tua and vida. give you a destiny. Podeis ficar em pé. You can stand. Eu não sei você, I don't know you, mas o temor do Senhor está sobre esta but casa. the fear of the Lord is over this house.
E eu volto a dizer neste altar, And I go back to saying, direcionada pela palavra da verdade, o Espírito da verdade, directed by the Spirit of truth, que nenhum de nós ficamos isentos desta palavra. none of us are exempt from this word. Possa ser que eu não citei um ídolo que está dentro de Maybe I você. didn't talk about an idol that's in you. Amor a coisas, Love for things, amor a pessoas, love for people, ídolos que estão dentro de nós, idols that are in us, coisas que nos apegamos things that we're attached to. e que Jesus está dizendo nesta manhã, And that Jesus is saying this morning, juntamente com o Espírito, with the Spirit, desperta, igreja. awaken, church. Feche os seus olhos. Close your eyes with me. Eu gostaria que o nosso time de intercessão viesse aqui no altar. I want our ministry team to come up here to the altar. Que todos nesta casa fechem os olhos e coloquem a mão no teu coração. If you could please close your eyes and put your hand on your heart. Eu não conheço a tua história, I don't know your story, mas Jesus conhece a tua história. but Jesus does. Da mesma forma que em um dia In the same way that in one day, Ele curou, libertou, transformou e deu destino a uma mulher. He healed, delivered, transformed, and gave destiny to a woman. Ele tem poder para fazer isso na tua vida He hoje, has na tua power- casa, na tua família e na tua He has descendência. power to do that in your house, in your life today. Senhor, nos perdoa. Lord, forgive us. Nos perdoa, Espírito Santo. Forgive us, Holy Spirit. Nos perdoa porque nós não temos colocado Cristo no lugar que Ele deve estar. Forgive us because Christ is not in the place that He should be. Perdoa-nos porque tantas vezes Forgive us because so many times lutamos com o nosso próprio conhecimento. we fight against our own Lutamos knowledge. com as nossas forças. We fight with our Lutamos strength. com o nosso We entendimento. fight with our Mas a understanding. verdade é a tua graça que nos basta. But the truth is your grace is enough. E o teu poder que se aperfeiçoa nas nossas And your fraquezas. power that's perfected in our weakness. Derruba, Senhor, os ídolos do nosso coração. Knock down the idols of our Derruba os hearts. ídolos da mente. Knock down the idols of the E mind. cura, Senhor, a tua igreja. Cura as nossas vidas. Cura as heal nossas us. famílias. Heal our Cura as families. nossas descendências. Heal our offspring. Nós queremos ser dependentes de Ti. We want to be dependent on you. Toma o teu lugar, Jesus. Take your place, Jesus. Cristo é tudo que tu podes nos dar. É Cristo, 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 Cristo. Será que você pode levantar as suas mãos aonde Can you você raise your está? hands wherever you are? Oh Espírito, Espírito Santo. Jesus, nós queremos ver a tua beleza, Jesus, Jesus. we want to see your beauty. Nós queremos que tu reines em nossas vidas, We Jesus. want you to reign in our lives. Se nesta manhã If this morning, você tem lutado if you've been fighting em situações, with situations, dificuldades, conflitos, hardships, conflicts, chegou nesta casa aflito. you came here afflicted. Se você precisa de uma oração, saia do teu If you lugar. need prayer, leave your spot. Saia do teu lugar. Leave your spot. E que esta palavra And may this word venha ser digerida no teu espírito durante esta semana. come to be digested in your spirit this week. E que durante os dias desta semana, And may during this whole week, de hoje até o próximo domingo, from today till next o Sunday, Espírito da verdade may the Spirit of venha truth trazer na tua mesa, bring to your venha trazer na table, tua casa bring to your os home lugares que Cristo ainda não está entronizado. places that Christ is not enthroned Que o yet. Senhor te abençoe. May the Lord bless Que you. o Senhor te guarde. May the Lord keep you Nesta semana, this week. que Ele te proteja. May He protect you. E que o amor do Pai, May
sobre a tua família, over your family, sobre aquilo que tem o teu nome e o teu sobrenome, over what has your e a name tua and last descendência. name and your offspring. E se você está aqui dentro And if you're here e você quer uma oração, and you want prayer, não resista ao Espírito. don't resist the Spirit. Diga pra ele: eu sou essa pessoa Say, I am this e eu person preciso me render. and I need prayer. Que o Senhor vos abençoe. God bless you.